Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema vai ser um pouco diferente do habitual. Vamos falar um pouco sobre a advocacia tributária. Hoje eu trouxe duas grandes referências da área que eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito proveitoso para você que está assistindo aí do outro lado. Estamos hoje aqui com a doutora Maiara Colares, que é advogada, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET São Paulo, cursando MBA em Gestão Tributária e sócia fundadora do escritório Fanjas Advogados. Atuação com foco em tributação empresarial e planejamento. Especialista em tributação do agronegócio pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, doutora. Falei alguma coisa errada? Tudo certinho? Não, é isso mesmo. Obrigada, João, pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui e poder um pouco compartilhar da nossa vida aí na advocacia tributária. Perfeito. Vai ser um prazer, tá? Estamos aqui também com o doutor Ítalo Azevedo, advogado tributarista, gestor do escritório Azevedo Cavalcante Figueiredo Advocacia, líder do Grupo Estúdio em São Luís e coordenador do IBET aqui em São Luís também. Especialista em Direito Tributário e Processo Tributário e também é mestrando em Direito Tributário também pelo IBET. Seja muito bem-vindo, doutor Ítalo. É um prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu, João. Perfeito. Vamos contribuir aí para ampliar esse debate nessa área tão importante para o Brasil. Sim, que tem pouca gente que atua na área, né? Nessa área tributária. No Maranhão ainda tem. Sim. É um dos motivos de nós estarmos fomentando aqui no Estado, né, a ampliação dos estudos, né, sobre essa matéria, que ela perpassa, ela atinge a vida, acompanha a vida do cidadão desde o nascimento até a morte. Os impostos não abandonam a nossa vida em nenhum momento, Sim. né, da sua existência. Perfeito. E aí a gente vem fomentando isso através da especialização, né? Sim. Mas antes, eu queria que vocês compartilhassem um pouco a respeito da trajetória de vocês em relação ao direito tributário. Eu vou começar pelas damas, pela doutora Maiara. Eu queria entender, doutora, qual foi seu despertar em relação ao direito tributário. O que realmente lhe chamou atenção para a atuação? Foi o cliente final? Foi realmente a matéria? Como é que foi? Na verdade, João, o direito tributário despertou minha curiosidade desde a faculdade mesmo. Inclusive, até um pouco diferente do que a turma toda costuma ter de experiência na graduação, mas lá na UNDB, que é onde foi que eu me formei, nós tivemos 2 cadeiras de tributário, 2 ou 3, eu não me recordo de cabeça aqui agora, mas desde então eu era aquela aluna meio que chata, sabe? Eu ficava ali, no final da aula, eu pegava meu caderninho, chegava com umas 10 perguntas pro professor e eu acho que nem ele me aguentava de tanta pergunta que eu fazia. Mas eu sempre tive uma aptidão muito, muito boa com o direito público, no mais geral. A parte do constitucional, né, tributário, administrativo, eram matérias que eu gostava na graduação. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade já de trabalhar direto com um escritório que tinha já uma carteira e, de fato, trabalhava direto com tributário, né? Inclusive, no próprio seletivo, esse foi o pré-requisito. Olha, você vai trabalhar com tributário, você gosta da matéria, você tem afinidade? Não, sim, eu gosto, eu adoro, vamos para cima que trabalho não vai ter pouco. Né? Então, a minha afinidade com a matéria começou na graduação e acabou se perpetuando, né, no âmbito profissional, quando eu integrei o primeiro escritório com que eu trabalhei. Começou em escritório de advocacia, não teve estágio em órgão público? Não. A minha experiência no âmbito da graduação para a parte de estágio foi praticamente 100% em escritório de advocacia. Sim. E aí, quando eu me formei, já entrei também no escritório. E eu fiquei no escritório durante muito tempo, muito tempo. Teve uma transiçãozinha aí de 2 escritórios nesses últimos anos, mas foi sempre trabalhando com a mesma turma, sabe? Então começou na faculdade e aí amplificou no escritório de advocacia. Perfeitamente. Tinha alguma coisa a respeito, não sei, da PJ? Era sobretudo clientes, empresários? Então, a carteira do escritório da época era focada em médias e grandes empresas, né? Então, o foco sempre foi na pessoa jurídica mesmo, e vez ou outra apareciam algumas demandas de pessoa física, mas eram aquelas questões paralelas, sabe? Vamos lá, eu estou fazendo uma atividade em relação a uma PJ, surge uma demanda para o diretor da empresa, né, para o sócio proprietário, e aí sim a gente pegava algumas questões PF, Sim. mas o foco sempre foi PJ mesmo. A minha experiência, a minha retaguarda na área
é de pessoa jurídica. Entendi. E hoje, com o seu escritório atual, ele permaneceu nessa seara de atuação do tributário? Essa experiência, ela não parou ali no Não, escritório? perfeitamente. Hoje o Fund dos Advogados, ele é focado... eu não gosto muito desse termo de advocacia empresarial, mas acaba que é o termo mais fácil pra gente dizer o que a gente faz, né? É o beabá, é o feijão com arroz do que qualquer empresário precisa, né? Então, eu preciso de ajuda na área civil, o nosso escritório faz. Preciso de ajuda na área trabalhista, o nosso escritório faz. Preciso de ajuda na área tributária, que no caso é a área que eu cuido do escritório, o nosso escritório faz. Então, o que o empresário precisa no decorrer das suas atividades rotineiras é o que o Fund dos Advogados entrega. É um full service do cliente final. Então, exatamente. A necessidade que o cliente final tem, vocês resolvem esse eventual problema através desse serviço. Exatamente. Perfeito. Doutor Ítalo, e para você, né, que já é um advogado que tem mais experiência, é um advogado que tem mais experiência na mesa, né? Como é que foi o surgimento dessa área do tributário? Eu acredito se hoje, né, a gente tem poucos profissionais do Maranhão, em específico, do período que você começou, aí realmente tava capinando o mato, né? Não tinha muitas pessoas. Não tinha mesmo. Você tinha que pegar o facão, sair abrindo caminho. Mas, diferente aqui da Maiara, o meu envolvimento com o direito tributário não foi logo na faculdade, nem no início da carreira. A minha grande paixão pelo direito de início foi, e até hoje é, uma grande área de interesse, o direito civil, voltado para o direito contratual, o direito empresarial. Meu escritório, quando eu iniciei a advogar, logo recém-formado, nós sempre buscamos atuação nessa área. Inicialmente para pessoas físicas, mas com o tempo você vai filtrando a clientela e naturalmente o mercado te leva para se envolver com as questões empresariais. E em algum momento é importante o escritório definir qual é o perfil do cliente dele, né? E nós já há algum tempo definimos que o nosso perfil é a clientela empresarial. Sim. Então, dentre as diversas gamas de serviços que uma empresa precisa, a área trabalhista, nosso escritório tem, os contratos, tanto a questão do consumidor, tudo isso impacta. Mas o que me chamou a atenção depois de já cerca de 10 anos de advocacia foi justamente que o direito tributário ele vem como uma sobreposição aos outros ramos do direito. Então, você está fazendo um contrato de compra e venda, vai ter uma questão tributária ali envolvida. Se tem um falecimento, às vezes você está cuidando lá do direito sucessório, vai ter uma questão tributária envolvida. Então, quando havia uma questão mais complexa para decidir, nós não encontrávamos profissionais no mercado local, então era comum a contratação de pareceristas, né, de outros estados da federação. E realmente a falta de profissionais especializados nessa área, existiam, mas pouquíssimos, me levou a ir para São Paulo, fazer a minha primeira especialização na área. Aí eu fiz tanto em direito material, tributário, quanto em direito processual tributário. Esse período foi quando, o ano? Já tem mais de 20 anos. Mais né? de 20 anos. Já tenho tempo de estrada. E com isso o escritório começou a se envolver mais, né, com a questão tributária. Sim. Então, hoje nós somos um escritório full service, mas já temos um departamento tributário bem desenvolvido para dar essa guarida a aspectos exclusivamente tributários. Então, já tem cliente que chega ao escritório exclusivamente com demandas tributárias. Sim. Né? Mas o cliente está em outra área, está no trabalhista, tem a questão da folha, os tributos sobre a folha, né, de salários. Então, tudo isso acaba resvalando nesse setor tributário, que nos leva a um envolvimento cada vez maior. Então, ele não surgiu com um cliente específico, mas eventualmente foram demandas daqueles clientes que vocês já tinham, que foi originando eventualmente problemas tributários que você foi resolvendo. Exato. E a complexidade da matéria e a falta de profissionais no mercado foram que me chamaram a atenção para esse ramo. Exigia isso, né? Exato. E antes, né, diferente de hoje, que a gente tem a oportunidade de fazer algumas pós-graduações ou especializações online, então levou você a ter que ir em São Paulo fazer isso, fazer essa especialização,
a princípio? Eu mudei, levo como se diz, de malicuia, levei até sogra e o cachorro. Morei 2 anos em São Paulo, então tem um custo financeiro Sim. E de logística muito grande, né? Porque naquele tempo ainda era o tempo do fax. Acho que muitos nossos ouvintes talvez não conheçam, ainda né? Peguei. Mas ficava lá de São Paulo fazendo as petições, mandando para São Luís por fax. Quando eu voltei depois de 2 anos, o meu home office, na época, ainda não se chamava esse nome, mas era um quarto dedicado a isso. Ele tinha pilhas e pilhas de papéis do fax, porque você, além de enviar, você tinha que imprimir o comprovante que enviou, como fosse um protocolo, né? E nós tínhamos um problema que os órgãos judiciais administrativos não tinham o equipamento à sua disposição, então tinha que mandar para o escritório. Chegava em São Luís, nós tínhamos 2 motoqueiros, aí ele imprimia aquele fax e saía correndo no meio do trânsito. Coitado, quantas infrações de trânsito ele deve ter cometido. Sim, para fazer o protocolo físico, né? Não tínhamos a internet tão bem estruturada como é hoje. Nem processo eletrônico, ninguém nem imaginava que iria ter. Sim, processo físico na íntegra mesmo. Físico. Eu nem passei, na verdade eu passei pela transição no estágio, né? Eu sou um jovem advogado, conforme eu tinha falado. Mas é muito interessante ouvir isso, doutor Ítalo, porque a gente vê o quanto que a advocacia hoje, por mais que tenha mais advogados, algumas coisas facilitaram, né? A gente tem a oportunidade hoje de ter uma plataforma dessa midiática para mostrar um pouco do nosso trabalho. Mas ainda em relação a essa questão do desenvolvimento do tributário, eu queria entender em relação às oportunidades, né, que essa área ela congrega para o advogado que está em transição de carreira, ou aquele advogado que quer se especializar mais. Qual que seria, eventualmente, para vocês que foi, né, aquele serviço de entrada? Foi, eventualmente, o PF que tem um problema tributário, ou foi como vocês contaram, o PJ, né, que teve uma questão tributária, mas qual foi esses serviços iniciais? Né? Foi uma recuperação de crédito? Né? Qual que seria o serviço de entrada para quem está começando hoje, né, pela experiência de vocês? Olha, eu acredito que a minha resposta vai puxar muito do que o Ítalo acabou de dizer. Né? Você, quando está prestando aquele serviço para aquele cliente, não significa que ele vai te procurar diretamente para uma matéria tributária. Né? Então, acontece de você fazer uma consultoria normal, na área civil, contratual, o que é que seja, e aquilo ali acabe encaminhando para uma outra questão que você consegue oferecer na área tributária, inclusive até mesmo consultorias. Sim. Né? Então, o que é muito usual? Né? Você está ali conversando com o seu cliente. Eu costumo muito me dirigir à empresa do cliente, né? E isso é o momento que você toma aquele cafezinho e começa a chorar as pitangas, digamos assim. Sim. Então o cliente vai falar para você, olha, tô com aquele problema, tal. E a partir daí você consegue ver algumas oportunidades, o que você consegue oferecer para aquele cliente diante daquela realidade que ele está passando no momento. Sim. É claro que, poxa, será que tem aquelas teses tributárias que você consegue oferecer para determinados segmentos, determinados tipos de atividade e tudo mais? Sim, é uma baita porta de entrada. Com toda certeza, quando você vai oferecer uma tese, você consegue demonstrar o quão bom você é naquele trabalho e levar outras oportunidades para o seu escritório. Né? Mas o ponto inicial de uma tese, seja lá, vamos botar aqui a tese do século, que todo mundo conhece, a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. É uma baita porta de entrada na época, foi muito bom para diversos profissionais que queriam, né, ter um contato direto com a diretoria, enfim, com os tomadores de decisão que vão fechar o contrato com você. E eu diria que teses tributárias, elas fazem sentido sim, mas do meu ponto de vista de experiência mesmo, eu acredito que a consultoria, ela acaba desencadeando uma relação de confiança um pouco mais próxima do seu cliente. Você consegue conversar mais um pouco com ele, você consegue entender um pouco mais como é que é a operação daquele cliente, e a partir daí ele vê de fato o seu trabalho. Porque quando você fala de tese, vamos lá, vou chegar lá na empresa do Dr. Ítalo e falar, Dr. Ítalo, é o seguinte, tem uma tese XPTO para você se beneficiar. Ele vai assinar a procuração e tchau. Concorda, Ítalo? Querendo ou não, você perde a pessoalidade no momento que você vai usar uma tese, tá? Mas é claro que cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância. Mas eu percebo que talvez seja esse o comportamento que o mercado tem feito. Sim. Eu digo isso até mesmo conversando com outros clientes
que eu vou na empresa, né, e falo, e tal, você já fez essa tese e tal? Aí ele fala, sim, inclusive eu fiz com um advogado XPTO, mas eu não falo muito com ele. Então, eu percebo... Não tem essa pessoalidade. Exatamente. Depende muito da situação, claro, né? Mas eu já ouvi isso de um cliente e aí aquilo ali me instalou, assim, de fato, faz sentido. Sim. Né? Eu tenho uma experiência parecida com isso, que é com a questão do registro de marca. Certa vez eu estava em um podcast também conversando com o doutor Guilherme Nunes, que é especialista em direito empresarial e ele faz muita holding. E aí eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, doutor Guilherme, o que eu quero fazer? É atrair o empresário, o pequeno empresário, através do registro de marca para tentar vender novos serviços para eles, através desse serviço de registro de marca. Aí ele falou que essa não era uma estratégia muito boa por conta do serviço em si que eu estava prestando, porque ele não cria um vínculo pessoal com o cliente final. Aí ele me deu a sugestão de começar pela parte trabalhista, eventualmente os riscos que esse empresário pode correr, que isso iria atrair mais esse empresário para dentro do meu escritório. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Pensando a respeito disso, porque realmente você entrega o registro de marca, entregou, pronto. O contato com o cliente ele não é de eterno, como eventualmente poderia ser com uma assessoria. E eu não sei se é mais ou menos assim que ocorre para você com um tributário. Né? Essa pessoalidade é muito mais próxima do que eventualmente um serviço corriqueiro que vai aparecer ali e depois vai sumir. É por isso que eu digo que na parte da consultoria, você tá lá dentro. Uma indústria, por exemplo, está no chão da fábrica, está tentando entender de fato como é que é a operação do cliente. Sim. Então, com a consultoria, de fato, você entra na operação. Você entende as dores, você sabe quais são os gargalos. E aí sim, você tem uma proximidade direta, seja com o diretor, seja com o sócio administrador, ou até mesmo com a turma do departamento fiscal e do contábil da empresa. Perfeito. Hoje, como a grande foco dos meus clientes é de média e grandes empresas, tem algumas demandas que a gente não tem como falar direto com o diretor, porque são demandas rotineiras, que demandam um conhecimento da parte do fiscal, na parte da parte tributária especificamente, mas é uma questão operacional. Sim. Né? Então, a gente acaba tendo muito relacionamento com os diretores da parte contábil ou até mesmo gerentes do fiscal e da contabilidade. Hoje, eu costumo dizer que tá praticamente das mensagens mais enviadas do WhatsApp é de gerentes contábeis e fiscais de grandes empresas, que são os meus clientes, que inevitavelmente sai uma novidade, eu envio para eles. É de fato uma relação de amizade. Perfeito. Né? Entendi. E para você, doutor Ítalo, como é que é essa questão como foi eventualmente essa questão da prestação de serviço, a época que você começou, o que eventualmente mudou agora? Eu sei que a gente vive, muita gente fala, né, sobre um manicômio tributário, né, desse universo de leis que existe a respeito do fisco, da tributação em si. Quais são os principais serviços que você costuma prestar? Eventualmente, alguns desafios que você teve ao longo dessa jornada do tributário? Essa pessoalidade, como funciona para você? Um pouco sobre isso. No início, os primeiros trabalhos na área tributária foram ligados a imposto de renda e IPTU. Por quê? Porque são os impostos conhecidos como impostos diretos. E eles são de forma mais imediata sentidos pela pessoa física ou pela jurídica. Então, chegavam demandas, né, de autuações, revisão de declarações, tanto da pessoa física quanto a jurídica. Só para você verificar, até algum tempo atrás, tínhamos a declaração DIPJ, a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Hoje, a Receita Federal tem tanta informação sobre a empresa que ela diz, não precisa mais mandar, eu tenho tudo aqui, seu. É uma declaração, uma obrigação acessória, como diz o Código Tributário Nacional, que ela foi extinta, assim como diversas outras foram extintas. Então, o que ocorreu também na prestação de serviço na área tributária, não digo só dos últimos 20 anos, acho que menos, nos últimos 10 anos, né? Ela, como as receitas federal, estadual e municipal se profissionalizaram muito, o nível de exigência para você atuar na área está muito maior, ou seja, a régua subiu. Né? E as questões discutidas hoje não é mais se o auditor perdeu o prazo para autuar, né? se aquele cálculo está errado, simplesmente mas por quê?
Então, as questões hoje discutidas são muito mais complexas do que há 10, 20 anos atrás, né? Você envolve hoje questões de será que a regulamentação está correta desse tributo? Quando você fala em regulamentação de tributos, você vai fazer uma análise se as normas inferiores, a portaria, o decreto estão ou não em consonância com as normas superiores, a lei ordinária, a lei complementar e especialmente a Constituição Federal. Então, essa análise vertical de todo o sistema jurídico para chegar naquele simples auto de infração, ela sempre precisou, mas hoje com muito mais pertinência, né? Ela precisa ser feita por quem está atuando, buscando atuar na área, né? Com eficácia. Sim. Então quer dizer que antes a porta de entrada para o tributário era mais fácil, eventualmente, do que hoje? Também havia um setor muito disseminado no Brasil de gestão do passivo tributário, que era o quê? Se você pesquisar aí em matérias de jornais, você vai ver que até algum tempo atrás cresceu muito no país a indicação de títulos, documentos ou bens de procedência duvidosa para simplesmente garantir execuções. Então, havia seminários, congressos, empresas que só atuavam com isso, oferecendo, por exemplo, apólices de ferrovias do tempo do Império, né, para obrigar a União a receber isso e garantir as cobranças fiscais, que é dentro do processo chamado execução fiscal. Criou-se, então, um mercado todo desses títulos. Tinham também, ofereciam pedras preciosas, etc. Agora, quando se vai analisar o âmago desse mercado, muitos deles eram títulos podres. Então, mas o que floresceu até há 20, 15 anos atrás, nessa área tributária, era um mercado de oferecer, né, os advogados entravam para oferecer esses títulos de procedência duvidosa e simplesmente criar obstáculos para a cobrança do tributo, né? Então, era uma estratégia que hoje nós podemos classificar como meramente protelatória, né? Que não cabe mais hoje em dia. Então, mas até que os tribunais superiores, STJ, Supremo, fossem repelir essas medidas, isso leva décadas, né? Levou 10, 15 anos. Então, hoje nós já temos toda uma consciência jurídica de que esse caminho antigo, né, de você simplesmente postergar as cobranças, ele não é eficaz, ele não é o procedimento correto. Sim. Né? E não é, mas antigamente, como se as pessoas que não tinham prática, vivência no âmbito tributário, entravam por aí. Né? Entravam por aí. Eu, particularmente, nunca me convenci dessas teses, né? Mas a gente olhava muito. Muito disseminado. Havia uma demanda do empresariado. Olha, eu quero atrasar a cobrança. Sim. Havia essa demanda. E eram utilizados procedimentos não muito adequados, ou até procedimentos não muito éticos para isso. Hoje não tem mais como você trabalhar dessa forma na área tributária. Né? Talvez isso que eu quis dizer, quando a régua subiu. Sim. Então, hoje a discussão é no âmago da cobrança, se ela está correta, se ela está incorreta e por quê, quais as consequências jurídicas daquilo tudo. Tá? Não se trabalha isso, mais nessa forma de adiar as cobranças, atrasar a cobrança. Eu já vi alguns casos de recuperação judicial, que o advogado entrava realmente para fins protelatórios. Né? Assim, em que pese a RJ seja uma ferramenta muito importante, né, para o empresário que está passando pelaquela situação financeira que realmente não consegue, né, pagar suas dívidas. A respeito disso, doutor Ítalo, em relação a esse novo momento do tributário, a gente vê muitas notícias, né, a respeito dessas novas tributações. Dentre elas, essa que tem gerado muita polêmica, que eu queria que vocês pudessem falar a respeito, que é da tributação dos dividendos. Né? Como é que funciona isso? Se de fato... porque assim, as notícias elas falam diretamente a respeito disso. Né? O objetivo é passar essa informação. Até que ponto isso é polêmica, é verdade, é mentira?
Como é que é isso, doutora Maiara? Olha, a tributação de dividendos é uma realidade que voltou, na verdade, né? Antes de 95, se eu não me engano, os dividendos eles eram tributados no Brasil, né? E durante muito tempo eles não foram. E nós, brasileiros, nos acostumamos na melhor sistemática possível, né? Agora, com essa legislação que veio aí faz umas duas semanas, do PL 1087, e agora é uma realidade, né? É uma realidade, mas que nós percebemos que nas difusões de informações na internet, eu percebo, Ítalo, não sei se você também tem essa mesma percepção, de que me parece que tá acontecendo um terrorismo aí informacional. Né? Eles falam para você, você recebe mais de 50 mil reais por mês, você vai pagar 10% de imposto, tal, tal, tal. Não é bem assim. Né? Eu acredito que a informação ela é válida, esses 10% de fato eles existem, mas tem diversas circunstâncias por trás que de fato vão trazer você uma tributação de 10% do imposto. Né? Então, para explicar de forma bem breve, tá? Essa nova legislação ela trouxe dois institutos que eu costumo separar para ficar bem metodologicamente mais fácil de compreender. Primeiro deles é a minha remuneração mensal a fim de recebimento de dividendos. Recebi mais do que 50 mil no mês, aí sim eu vou ter uma retenção na fonte em relação àquele recebimento que eu tive no mês de 10%. A retenção na fonte ela vai acontecer no momento em que a fonte pagadora, no caso a empresa que aquele sócio tem participação, paga o dividendo para o sócio. Até aí tudo bem. Em janeiro, eu posso receber 50 mil e eu vou ter 10% retido na fonte. Mas em fevereiro, se eu receber 30, por exemplo, eu não vou ter nada retido na fonte. E assim vai essa mesma metodologia mês a mês durante o ano calendário. Sim. Significa que se no primeiro mês ele teve 50 mil retido na fonte e nos outros meses ele não recebeu nada a título de dividendos, significa que ele vai pagar imposto maior? Não. A matemática ela não é automática, digamos assim. Mas o que indica é que tem a retenção do imposto de renda na fonte e também tem o imposto de renda mínimo, né? Que a gente chama que é o imposto de renda anual mínimo. Que a partir daí eu vou verificar se, de todos os rendimentos que eu tive no ano calendário, se eu receber mais do que 600 mil no ano, aí sim eu vou ter essa tributação do imposto de renda mínimo de uma alíquota de 0 até 10%. E aí vai depender do quanto que eu recebo no ano, tem uma alíquota, tem uma fórmula que a legislação coloca, mas é basicamente a conta de a cada 60 mil que eu receber a mais no ano, eu vou aumentar 1%, de forma que, se eu receber mais que 1.200.000, eu vou ter 10% de tributação. Perfeito. Tá, Mayara, mas e em relação ao imposto de renda que foi retido lá? Significa o quê? Significa que você adiantou. Né? Então vai ter um ajuste de conta no final do ano para verificar se de fato você vai ter que pagar esse imposto ou não. Tá? E aí, doutor Ítalo, em que pé entra o advogado tributarista nesse caso, né? Em relação à prestação desse serviço, a consultoria, oportunidades também para o advogado tributarista? Muitas oportunidades, né? Nós, o que a imprensa divulga muito é que nós tivemos uma reforma tributária dos impostos do consumo, que eu imagino que você vai abordar daqui a pouco. Mas, na verdade, a nossa reforma tributária é bem mais ampla. Nós tivemos alterações na tributação do patrimônio, imposto de herança, IPVA. Tivemos esse do consumo, que nós vamos abordar daqui a pouco, e teve essa alteração da renda. Né? A própria emenda constitucional 132, que é de 2023, ela diz que após a implementação da reforma do consumo, vai se tentar equalizar as questões no imposto de renda. Questão operacional, a doutora Maiara já expôs muito bem. Eu só agregaria que, na verdade, nós estamos hoje colhendo os frutos de uma grande omissão legislativa. Então, o Congresso Nacional, os órgãos legislativos, eles há 20 anos ou mais estão omissos na regulamentação, na edição de duas leis. Primeiro, a do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, isso até 35 anos. Sim, uma polêmica de 88, nunca foi implementado. Então, muitos países fizeram isso. Ele tem vários estudos que mostram que não é um tributo muito eficiente, as pessoas verdadeiramente ricas, os bilionários, eles podem mudar de país e serão recebidos
com tapete vermelho com facilidade, mas é uma previsão da nossa carta que está aí há décadas, nunca foi implementada. E o outro é a falta de correção da tabela do imposto de renda. Que quando a isenção dos dividendos foi aprovada na lei de 95 para valer a partir de 96, foi naquele ambiente de privatizações. Hoje você tem um celular potente, que você viaja para o mundo inteiro sem trocar o chip, utiliza em qualquer país do mundo, recebe vídeos, a vida da pessoa está ali no celular, né? Tanto questões pessoais quanto de trabalho, você resolve ali, mas nós temos que reconhecer que foi devido a um processo de desestatização dos anos 90 e que naquela época o Brasil precisava atrair capital estrangeiro. Nós tínhamos milhões de habitantes, uma telefonia altamente defasada, o tempo do orelhão, a pessoa tinha que sair de sua casa. Para quem mora no interior, na cidade do interior, passava muito por isso. Tinha um posto, aí tinha que se deslocar para receber uma ligação, peça, usar ficha, etc. Os telefones fixos das casas também eram um sistema caro. O telefone, nos anos 90, era tão caro que a pessoa botava no seu imposto de renda. Eu tenho a linha tal. Sim. Porque era um patrimônio realmente aquilo. Hoje você troca de telefone como quem troca de roupa. Mas, então, para atrair o capital estrangeiro, o governo federal entendeu e cumpriu a sua missão nesse período. Olha, você estrangeiro, investidor estrangeiro que tem dinheiro, vem investir no Brasil nas privatizações e os lucros do seu investimento aqui serão isentos. Então, criou-se isso, né? Já cumpriu a sua missão, o país conseguiu se estruturar em diversas áreas, mas, por outro lado, a tabela do imposto de renda, que ela atinge diretamente o trabalho assalariado, ela está muito defasada. Então, de rigor, hoje, se não me engano, a isenção é cerca de R$ 2.500, algo aí, R$ 2.500, R$ 2.700. Quem ganha até esse patamar não paga imposto de renda. De rigor, isso deveria dobrar, chegar nos 5 mil que o governo trata hoje e continuar isento. Sim. Né? Então, o governo faz assim, olha, eu vou tirar a isenção dos dividendos, né? Mas ele não atualiza a tabela do imposto de renda. Aí criou-se assim esse mecanismo legislativo, hoje é lei, em que aqueles valores pagos acima de 50 mil mensais, eles têm uma tributação adicional do imposto de renda, ou 600 mil anuais, né? Mas não se deu, então reintroduziu-se a tributação dos dividendos parcial, não são todos os dividendos que são tributados, reintroduziu-se a tributação, mas não se fez o outro lado. Então está se cobrando aqui, mas não está atualizando a tabela do imposto de renda. E aí criou-se todo um mecanismo de conceder uns benefícios, né? Uns benefícios para quem ganha até R$5 mil, e depois tem para rendas até de 5.001 até R$7 mil, como as reduções do imposto de renda. O efeito prático no bolso de quem ganha esse patamar de remuneração é que vai ser zero o imposto de renda. Só que não é uma isenção, porque não é para todo mundo. Então, aquele assalariado que recebe R$12 mil, ele deveria, por questão de justiça, os 5 mil primeiro, os 5 mil iniciais da renda dele deveriam ser isentos. Não vai ser. Então, quem ganha R$8 mil, por exemplo, como ele está acima desse patamar de 5, 7 mil, ele vai ser tributado que nem a tabela anterior. Né? Ele não vai ter esse benefício dos 5 mil. Então, realmente, foi um benefício concedido parcialmente, está em vigor. Sim. Vai começar a vigorar dia 1º de janeiro, né? É para as rendas a partir do ano que vem. Mas quando você pergunta oportunidades tributárias, sim. Inclusive, às vezes, a oportunidade é você dizer para o cliente, não faça isso. Então, eu recebi consulta de cliente, olha, eu quero fazer um triplo carpado, tal, uma coisa. A gente, não faça. Você vai resolver sua vida em 10 dias. Sim. Né? Não faça. E o resto, e os outros lucros dos outros anos? Às vezes quer criar uma empresa do XYZ, como a Mayara falou aqui. Então, muitas vezes a prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
muita mudança legislativa. Os profissionais envolvidos nas áreas das empresas têm que refletir sobre tudo que está acontecendo. Nós vamos levar décadas estudando esse assunto, né? O mapa, o caminho nós já temos, nós sabemos, né? As grandes questões, mas vão surgir tantos desdobramentos que as empresas, os contribuintes brasileiros, empresas, pessoas físicas, têm que traçar muito bem. Por isso se fala que existe uma coisa chamada planejamento tributário. Então, eu não vou planejar minha vida para os próximos 20 anos no dia 25 de dezembro. Não é assim, né? Planejamento exige estudo, análise técnica, levantar os documentos contábeis da empresa. E aí, como a Mayara falou, os departamentos contábeis, o contador da empresa é um parceiro fundamental do advogado nesse trabalho, né? Porque ele que vai mostrar o aspecto econômico, né, da empresa, como ela está, se ela está cumprindo as suas obrigações, as informações, se aquilo espelha a realidade, onde tem falha, onde pode ser corrigido. Então, tem que ser uma coisa feita realmente com bastante tranquilidade e transparência, tá? Eu acho que aquelas histórias como a gente vê, só acontece em filme, a pessoa vai passear em Las Vegas e casa em Las Vegas, passou 2 dias e casou com um desconhecido. Não dá para fazer isso com imposto de renda, porque ele vai nos acompanhar a vida inteira. Perfeito. O doutor Ítalo, ele também faz parte do corpo docente do IBET? Ou não? Eu sou coordenador. Porque professor, né, de primeira. Eu que não sou da área, consegui entender boa parte das coisas. Eu sou aluno da professora Mayara. Eu ia chegar nisso. E para esse conhecimento, doutor Ítalo, na verdade, doutora Mayara, para a gente chegar, né, porque assim, não é qualquer um que atua com o tributário, não é para aventureiro, né, essa atuação. Antes da gente chegar nessa parte de reforma tributária, etc., o quão foi impactante para você, enquanto profissional, fazer uma especialização, né? Como foi sua experiência nessa especialização? A gente está falando do IBET, né, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Como foi essa experiência para você em São Paulo, do corpo docente? Queria saber um pouco disso. Bom, tomar a decisão de fazer uma especialização, acho que ela começou quando eu já tinha mais ou menos, acho que 1 ano de escritório, atuando na área tributária. E um dos grandes gargalos que eu percebia, quando a gente trabalha no tributário, na realidade, é analisar a legislação. A nossa principal função é verificar o que está disposto no texto de lei e legislações correlatas, né? Aí pega as legislações infralegais, como portarias, né? Instruções normativas. Você verificar essa compatibilidade entre elas, que o Ítalo muito bem falou aqui ainda há pouco. E no momento que você começa a fazer essa leitura da legislação, surgem algumas dúvidas interpretativas, até mesmo em relação à cronologia do que você deve ler primeiro, qual que é o caminho que você deve seguir para tomar aquela conclusão e conseguir, de fato, aconselhar o seu cliente. E eu percebi que, na verdade, quando eu comecei a fazer minha especialização no IBET, meio que ela abre nossa mente para diversas coisas. E eu não digo isso tão somente em relação a leituras de legislação tributária em si, mas a forma que você vê o direito, ele muda. Ele muda e você começa a ter outras abordagens e outras formas de pensar em função da metodologia do IBET, que é baseada na teoria difundida pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que não é difundida tão somente por ele, mas é o construtivismo lógico-semântico, que é amplamente ensinado pelos alunos, né? Então, na época que eu era aluno do IBET, eu ia para São Paulo de 15 em 15 dias. Na época não tinha IBET aqui em São Luís, infelizmente. Tinha IBET em Belém, tinha IBET em Teresina. E aí eu escolhi São Paulo porque a questão de malha aérea era um pouco mais fácil e acabei indo para lá. E assim, foi uma experiência sensacional. Porque no final das contas, a turma que segue e faz, né, os estudos, né, por volta da matéria tributária ensinada para os alunos, eles estão lá. Então, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Robson Magalhães, com o professor Tarek Mussalem, com a professora Priscila de Souza. São pessoas excepcionais e que, de fato, têm um amplo conhecimento na área tributária. Então, assim, lá é meio que o pote de ouro.
né, é o pote de ouro. Então, eu sou muito grata por ter tido essa experiência. E eu digo que os alunos que terminam a especialização em Direito Tributário no IBET certamente devem ter a mesma conclusão que eu tive, eu levo para a vida. Eu levo para a vida. Hoje, quando eu leio um texto de lei, já tenho outra forma de pensar. Né? E essa que é a parte importante na área tributária. Então, foi semipresencial? Não, presencial. Era presencial, só que as aulas eram de 15 em 15 dias, Sim. né? E aí como eu morava aqui, eu ia, as aulas aconteciam às sextas e aos sábados. Eu ia na sexta-feira pela manhã e voltava domingo. Aí eu voltava para São Luís, basicamente para estudar, porque a leitura é uma leitura muito densa. Eu não sei se você conhece a metodologia do IBET, conhece não? Conheço, assim, pelo que o doutor Ítalo já me passou, mas como eu ainda não sou aluno, né? Não conheço a fundo. O legal da metodologia do IBET é que é dividido em módulos, né? Sim. São 4 módulos, né? 4 módulos. São 4 módulos e cada módulo tem 7 a 8 seminários. Aí, em regra, 7, 6, 7, por aí. E aí, cada seminário tem um tema específico que os alunos têm que responder um seminário de casa e tem uma leitura obrigatória e suplementar que você tem que ler para poder você conseguir responder as perguntas. Então, o ensino por si só, ele já te impulsiona a estudar antes mesmo de você assistir sua aula. Então, você vai, leva essa leitura obrigatória e complementar para casa, lê os textos, são textos jurídicos, são textos muito densos, não é fácil, tá? Não vou dizer que é fácil, que não é, mas ele faz com que você estude para responder o seu seminário. Beleza, respondi o meu seminário, você vai para uma sala de aula, geralmente esses seminários acontecem num turno, né? No meu caso, eram às sextas-feiras à noite. E aí nós nos reunimos em pequenos grupos para debater as questões do seminário. Então você debate o seu entendimento sobre a matéria, por exemplo, num grupo aqui do João e do Ítalo e da Maiara, para ver qual que era a resposta. E o legal, assim, é que nem sempre tem resposta certa. O que importa é que você tenha uma linha de pensamento e essa sua linha de pensamento, de fato, faça sentido. Porque você depois não pode chegar numa linha de pensamento agora e depois você querer se contradizer com o que você estava dizendo há pouco. Sim. Né? Então, o legal é que você estuda, discute em sala de aula e aí essas discussões elas são gerenciadas por um professor seminarista, que no caso é a função que eu exerço hoje no IBET, aqui em São Luís, e que ele acaba ele impulsiona o debate, ele traz dúvidas para os alunos, eles de fato, mas espera aí, eu estava pensando assim, mas de fato você falou essa questão aqui agora eu não sei mais de nada. É basicamente assim, é de fato impulsionar você a pensar. E aí depois, no dia seguinte, você tem uma aula de fato ministrada por um professor que vem de fora, ou até mesmo, no meu caso do IBET lá de São Paulo, era uma aula em outra faculdade, na época era eu não me lembro de fato o nome da faculdade, mas as aulas eram dia de sábado, né? Sim. E aí é uma aula ministrada para o professor durante 4, 5 horas que ele vai debater sobre o tema daquele seminário. Então veja que você já chega na aula conhecedor do assunto. Afinal, você leu uma leitura densa aí nas últimas semanas para poder responder o seu seminário e você já tem uma opinião meio que consolidada em relação àquele assunto, e aquela aula é basicamente para ratificar o que você já aprendeu. Né? Então, é muito legal essa metodologia invertida, digamos assim. Né? Sim, sensacional. Assim, faz com que o aluno ele assimile o conhecimento, acho que realmente apregoa, né? Ele é obrigado a estudar, no final das contas. Exato. Para você, doutor Ítalo, que hoje é mestrando, né, pelo IBET, só que aí a gente tem uma visão um pouco diferente da doutora Maiara, sabendo que você já era um advogado que já estava há mais tempo, né? Talvez é aquele público do advogado que já tem uma especialização em direito tributário, mas quer se especializar mais. Como é que você enxerga o mestrado do IBET em si, né, a instituição IBET? O Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, ele foi fundado nos anos 70, se não me engano, em 1974, por diversos tributaristas, de nomeada naquela época, Gilberto Olhoacanto, Rubens Gomes de Souza. O Rubens é o autor do anteprojeto do atual Código Tributário Nacional, a Lei 5172. E, dentre eles, o professor Paulo de Barros Carvalho, falecido recentemente. Então, essa instituição, ela já
ela tem uma grande penetração na área tributária já por todo esse período e atuava no Brasil inteiro com essa metodologia que a professora Maiara explicou aqui. Sintetizando, é como se chama sala de aula invertida. O aluno estuda, ele não chega cru na aula. Ele estuda aquele assunto, ele debate aquele assunto e depois ele vai assistir a uma palestra de um professor, um grande autor nacional, ele é presencial a palestra. Professores todos com mestrado ou doutorado na área. Aqui em São Luís, é bom ressaltar. No Brasil inteiro, onde é administrado, é presencial. Então, Sim. os professores eles vêm dos seus estados. Aqui em São Luís, nós estamos completando 2 anos de curso. Então, o professor vem e ministra aquela aula presencial. Por que presencial, Ítalo? Você vai ter 2 dias de aula nessa especialização, cada dia com 5 horas, mais ou menos, de aula. 5 horas. Aqui nós estamos adotando a sistemática da sexta-feira à noite e no sábado de manhã, quinzenalmente. Então, você tem 15 dias para estudar aquele assunto, tal, né? Adaptar na sua rotina, se responder, estudar aquele assunto, responder aos questionários, que nós chamamos seminários, e você chega na aula para debater internamente com os alunos sob a coordenação do professor seminarista, que é o caso aqui da professora Maiara, e no sábado nós estamos tendo essa palestra, né? Então, naturalmente, por esse seu envolvimento 1, 2 semanas com aquele assunto, então vamos tratar daqui a 15 dias de imposto de renda. A pessoa vai estudar os textos, vai ser um estudo direcionado, debater com os colegas. Quando ela vai assistir a palestra, já é de um nível, ali ela já tem um patamar, vai ser dali para cima, não é? Então, realmente, é uma forma de... Os japoneses, eles que são mestres na área educacional, né? uma nação altamente educada e, por isso, industrializada, eles dizem, não basta que você me ensine, se quer que eu aprenda, deixe-me fazer. Então, no IBET, o aluno, desde o início, ele já é levado a estudar o assunto, a escrever sobre aquele assunto, a debater, a falar sobre aquele assunto, porque nós acreditamos muito que quando você reproduz o conhecimento jurídico, ele já está sendo o seu entendimento sobre aquilo que você estudou. Então, realmente, todos os nossos alunos, são 20 mil no Brasil inteiro já formados ao longo desses vários anos, 20 mil especialistas, eles comentam que realmente eles aprendem. Então, o nosso curso de especialização não é para te dar um diploma. Isso é o de menos, não é para ficar um diploma na parede. É para te dar as ferramentas técnicas para você estar lá sozinho com o cliente, lá numa fazenda no interior, sem acesso à internet. Ele vai te colocar uma questão jurídica sobre a fazenda dele, sobre o imposto que está incidido naquela propriedade rural, e você vai saber responder. Porque você vai ser o seu chat GPT. Aqui. Perfeito. Direto ao ponto. E as inscrições, doutor Ítalo, em que pé estão? Estão abertas as pré-inscrições? Nós estamos agora em 2026, começando a nossa 4ª turma do IBET São Luís, e convidando a todos os interessados, podem, né, acessar a nossa página no Instagram, @IBETSLZ, e as aulas começam, as aulas duram aí por semestre 3, 4 meses, né? É um curso de 2 anos de duração. No final você apresenta uma monografia e tem sido, o feedback dos nossos alunos tem sido muito bom. Todos têm, o que para mim não é surpresa, que eu já conheço a instituição há muitos anos, né? No mestrado, para quem está interessado no mestrado do IBET, esse é presencial em São Paulo, a metodologia é a mesma que nós falamos aqui, é a mesma. Claro que ela é mais pontual, mas são também 7 aulas ministradas, você estuda antes, apresenta o seminário, debate em sala de aula e tem a palestra do professor convidado. Excelente. E para você que está nos ouvindo, ou que parou em um dos nossos cortes, eu vou deixar o link do IBET, do site oficial do IBET, do Instagram, para você que tem interesse acessar,
né, e fazer sua inscrição. Você que é de São Luís, né, apesar de ter em todo o Brasil, tá? Agora, nos encaminhando, vocês desejam falar mais alguma coisa que a gente não abordou nesse período, nesse tempo? Não sei que tempo nós temos. A reforma do consumo, se tiver um tempo. Então vamos finalizar com a reforma do consumo, porque depois dela aí a gente vai para uma parte que seria um bate-bola um pouco rápido. Tá. Vou fazer umas perguntas, vocês podem responder com uma palavra e desenvolver se quiser, tá bom? Então, em relação a essa questão da reforma, doutor Ítalo, qual a sua visão a respeito disso? Ela vem trazer, não é só declaradamente, já traz uma ideia no texto da Constituição que foi reformada e das leis que estão regulamentando a reforma. Ontem foi aprovada mais uma. O objetivo declarado é trazer maior transparência e simplicidade ao sistema tributário. É claro que, para você chegar nesse cenário ideal, muito trabalho, muita discussão, muita complexidade vai ter que ser enfrentada por quem lida na área, né? Mas só o fato de você passar a ter, por exemplo, o imposto do consumo, para quem já viajou para outros países, você vai às vezes vai comprar algo no supermercado, na farmácia, e tem lá aquele valor, olha, isso aqui custa 100 moedas. Você pega na prateleira, quando passa na máquina, no caixa, é acrescido o imposto. Então, aquilo que era 100 passa a ser 115, 110. Então, só o fato de vir destacado no documento fiscal o que você está pagando ali na hora, você vai sentir no bolso, vai dar uma noção maior para a sociedade brasileira da verdadeira carga fiscal que nós sofremos. Porque hoje você, o computador que você usa, a roupa, o óculos, tudo tem impostos embutidos que o cidadão comum não vê. Sim. Ele não enxerga aquilo. Então, só esse é um pequeno aspecto, né, da reforma tributária que eu destacaria. Ele vai trazer mais transparência e permitir que o contribuinte exerça a sua cidadania fiscal para exigir que aquele imposto que ele está sendo pago, ou que se diminua a carga, ou que aquilo que é pago retorne para ele em serviços. É um grande problema que nós temos no país hoje. Sim. Eu não sei se é uma verdade, mas certa vez eu vi um desses cortes de internet que nos Estados Unidos você paga pelo produto e aí aparece o valor do produto em si e do encargo tributário. Né? Aí, talvez isso até para o cidadão, o cidadão mesmo comum, né? Ele comece a enxergar a nossa realidade tributária, que talvez por isso também seja o motivo de que não tenham tantas questionamentos tributários, né? Não tem tanta elucidação, porque sequer o cidadão sabe o que ele está pagando no final das contas. Né? E você, doutora Maiara, queria acrescentar mais alguma coisa? Em relação à parte da reforma especificadamente, além do principal ponto que o Ítalo comentou, é sobre a preocupação que as empresas em geral têm tido diante dessas novidades legislativas, né? Sim. Que o nosso panorama geral hoje é uma emenda complementar que já está em vigor, né? Claro que vigor eu digo que está no texto de lei já alterado, com algumas regulamentações, saiu a Lei Complementar 214, ontem foi aprovado o PLP 108 lá na Câmara dos Deputados, mas a grande verdade é que os empresários como um todo, eles ainda estão em uma posição de incerteza de como é que serão as coisas a partir de então. Então, qual é a realidade que eu tenho percebido hoje? A turma, ela quer se antecipar, né? Ela quer verificar como é que vai ter o impacto da reforma tributária na operação deles. Inclusive, tem alguns clientes que estão nos procurando justamente para tentar verificar em relação aos principais produtos que eles vendem, se eles vão ter uma tratativa diferenciada, se não vão ter, como é que vai ser a questão do direito de crédito deles em relação à operação deles. Então, isso é um produto que já é uma realidade, porque muito embora a gente não esteja nesse período de transição aí que vai começar no que vem, né, em 2026, do IBS e da CBS na alíquota teste, a realidade é que o cliente, ele quer saber como é que ele vai fazer com a operação dele. Que ele tem uma realidade hoje
e que daqui a alguns anos vai se tornar completamente outra, né? Então, o que ele vai ter que fazer para poder otimizar o fluxo de caixa dele? Será que ele vai ter que revisar os contratos que ele tem com fornecedores, ou até mesmo em que ele toma serviços, né? Então, todos esses pontos, eles já estão acontecendo nesse momento para fim de se antecipar. Então, os clientes que têm nos procurado, eles estão com essa preocupação. Olha, Mayra, eu quero saber quais vão ser os principais impactos. Como é que eu vou operar a partir de então? Se eu tivesse num cenário pós-reforma tributária, qual seria em quesitos percentuais, né? Porque tem trabalhos e trabalhos, tem escopos e escopos de trabalhos, mas no panorama geral, você tem como oferecer isso para o seu cliente a ponto dele entender mais ou menos como é que vai ser a realidade dentro da operação dele. Olha, e eu sinto muito, assim, esse pensamento, eu agora falando como empresário, essa insegurança também, porque se eu for pensar em um planejamento em 5 anos, 10 anos, é muito difícil, porque muda tanto, né? Até que ponto, assim, a mídia também, ela não colabora com isso, né? A forma que ela entrega informação, ela acaba propagando isso para o empresário final, esse susto, né, que você acaba levando. Mas aí, para isso, a gente tem uns especialistas, né? Para que a gente possa ser orientado. E advogado especialista em direito tributário. Perfeitamente. Eu me coloco no meu lugar, né, de aprendizado, de ignorância em relação a isso, que é um tipo de demanda que eu não atendo, justamente porque a minha especialização é outra. Eu fiz minha especialização em direito digital e é com essa que eu atuo. Direito tributário, aí eu recomendo o IBET para você que tem interesse. Vamos agora para as perguntas, um bate-bola rápido. Vai ser o seguinte, eu vou fazer a pergunta e aí a doutora Mayra responde, aí o doutor Ítalo pode responder depois. Mesma pergunta, tá bom? Tá. O que uma formação técnica sólida muda na forma de enxergar o direito tributário? Diferencial de aplicação. Para você, doutor Ítalo. Muda tudo. Você exerce sua atividade com mais segurança. Perfeito. Em relação a como vocês enxergam a advocacia tributária para o próximo ano, qual que seria talvez a palavra que definiria isso? Eu diria que é um mar de oportunidades, tá? A gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Poxa, a gente está num cenário de reforma tributária. Sim. O que a gente conhece hoje na legislação atual, ela vai ser completamente outra. E de fato é verdade, né? De fato é verdade. Então, a sua oportunidade, ela vai estar a partir do momento em que você vai acompanhar as alterações legislativas e trazer isso para a realidade do seu cliente, né? É um momento em que acredito que vai todo mundo aprender junto, né, Ítalo? Inevitavelmente. E para você, doutor Ítalo, 25 e 26 vai ter muitas mudanças? Direito tributário é a área mais promissora para os serviços jurídicos nos próximos 30 anos. Já começou. Perfeito. E um mito sobre o direito tributário que precisa acabar? Eu ia dizer que é difícil, mas não tem nem como dizer que não é, porque é. Eu pensei que você ia falar isso. Não, mas um mito que precisa acabar é que é uma área que dá para abarcar todos. O que importa é que a pessoa estude, se debruce nas leis, nos estudos tributários. E não é uma área que é para poucos, não. É para todos, mas são todos, as pessoas precisam ser engajadas. Para você, doutor, um mito que perpetua. O mito sobre o direito tributário ou sobre a tributação é de que sonegar seria uma solução. Não é uma solução, é um grande problema. Perfeito. Tem um empresário muito famoso que fala muito sobre isso, o Flávio Augusto. Ele traz muito essa questão de eficiência tributária, né? Eu acho que é um dos poucos empresários que eu vejo falar muito sobre tributação. Eu vi até um podcast dele falando a respeito de planejamento tributário em Mônaco, como ele poderia alocar o patrimônio dele e proteger da melhor maneira possível. Realmente é isso, sonegar não é uma opção. Se você tem um negócio e sonega, você não tem um negócio. Uma habilidade essencial para sobreviver no tributário. Estudo e proatividade. Vou destrinchar por que cada um. O estudo, primeiramente, eu acredito que é essencial para qualquer área. Você não tem como prosperar tecnicamente numa área se você não estudar. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente vai para a parte da área tributária especificadamente, são discussões que reiteram e que acontecem diariamente. Para quem hoje está atuando na área,
você percebe que tem diversas discussões nos tribunais superiores que, a depender do resultado, vão impactar diretamente diversas pessoas físicas, jurídicas, o que é que seja. Né? E aí que entra a segunda parte. Se você não for proativo, a ponto de ficar estudando essas discussões, tanto legislativas quanto jurisprudenciais, você vai dormir no ponto. Então, qual é o interesse do seu cliente? O que o seu cliente precisa? Qual é a dor dele? Será que dessas discussões que estão valendo hoje, você não conseguiria aplicar isso na realidade do seu cliente? É a ponto de você, de fato, ser proativo e falar assim, olha, você tem essa situação aqui na sua empresa? Eu acredito que dá para você fazer essa tese aqui, ou você conseguir fazer a aplicação dessa legislação dessa forma aqui, fazer uma consulta, o que é que seja. Sim. Então, estudo e proatividade, para mim, são os principais canones, digamos assim, da área tributária. Ótimo, excelente. Para você, doutor Ítalo, uma habilidade essencial para sobreviver no tributário? Eu creio que a capacidade analítica, você examinar aquele problema que é trazido, ou antes que ele ocorra, com o máximo de detalhamento possível. Até porque a legislação tributária ela é muito específica. Você pode, até na tua área aí de marketing digital, por exemplo, mas existem, dependendo do tamanho da empresa, localização dessa empresa, a nacionalidade dos sócios, tudo isso pode impactar na forma de o negócio se estruturar. De rigor, a reforma que nós passamos no Brasil não é uma reforma de impostos, é uma reforma sobre o modo de fazer negócios. Isso atinge, portanto, todos os brasileiros. Todos nós fechamos negócios ou como fornecedores ou como consumidores o dia inteiro, né? O ano inteiro. Certo. Agora, para finalizar, uma indicação de um livro que marcou sua trajetória, não necessariamente do direito tributário, mas que possa influenciar tanto na vida profissional quanto pessoal. Teve algum livro em específico? Olha, pode parecer até um pouco corriqueiro, digamos assim, mas um livro que eu li muito durante a minha especialização e que é fato certo que qualquer aluno do IBET vai ter que ler, né? É um livro do professor Paulo de Barros Carvalho. É Direito Tributário, Linguagem e Método, Pronto. tá? É um livro grande, denso, mas que ali tem diversos conceitos que você consegue aplicar no direito tributário como um todo, tá? Qualquer tributarista, acredito eu, que já deve ter lido pelo menos algumas páginas do livro, porque de fato ele é bem enriquecedor, tecnicamente falando, para qualquer profissional da área. Ótimo. Para você, doutor Ítalo, um livro? Um livro na área, um livro que me marcou muito, que ele não é específico de tributário, nem é específico de direito, mas é uma das obras indicadas no mestrado do IBET, é o livro Língua e Realidade. O seu autor é Willem Flusser. Ele é um europeu que fugiu para o Brasil, fugiu da Segunda Guerra Mundial, chegou aqui nos anos 40, e desenvolveu, morou muitos anos no Brasil. Então, como ele falava tcheco, e ele tinha grande facilidade com novas línguas, aprendeu português fluente, e ele identificou que, dependendo da como a realidade linguística e social do Brasil é totalmente diferente da europeia, ele verificou que a tua linguagem, e ele constrói toda a obra dele em cima disso, a língua que você utiliza, a tua língua nativa, ela condiciona, né, o teu ambiente cultural e condiciona até a própria realidade que você constrói. Isso é importante, nós aplicamos até como uma filosofia de vida, porque se você for examinar em última instância, toda essa discussão de novos impostos, ela tem como pressuposto quais são as expressões que a Constituição Federal está usando, né? Quais são as palavras que o legislador utiliza. O Congresso Nacional ele é um foco que emite as normas para o brasileiro seguir. Então, o Poder Legislativo ele está comunicando à sociedade brasileira, olha, eu quero que os impostos sejam, doravante, assim, assado. Só que aí tem vários problemas. Como qualquer comunicação, existem problemas nessa comunicação. O que realmente ele quis dizer,
ao falar que os novos impostos vão incidir sobre bens, serviços e direitos. O que é um bem, o que é um serviço, o que é um direito. Então, isso tudo gera uma discussão jurídica e de importância prática, mas que ali o substrato é qual foi a linguagem usada pelo legislador. Isso tudo nós precisamos pesquisar com bastante profundidade. É um livro que me impactou muito. Ele está disponível aí em plataformas online, é um livro já bastante antigo, dos anos 60, mas o que ele trata é absolutamente atual. Excelente. Inclusive, ele foi contemporâneo do professor Paulo de Barros, ele é muito citado nas obras do professor Paulo de Barros, o Wilhelm Flusser. Muito bem. Meus amigos, a gente se encaminha para o final. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tá? O papo foi muito enriquecedor, me cativou ainda mais a adentrar nessa parte do tributário. Dentro dessa área que eu atuo, eu tenho alguns clientes que são influenciadores, né? E para esse influenciador no ano que vem, vai mudar algumas coisas nessa parte tributária, para venda de infoprodutos e etc. Então, com certeza, é uma oportunidade para todo advogado, né, que queira atuar, e a recomendação que fica é o IBET para você. Vocês gostariam de deixar um recado final? Novamente agradeço a presença, tá? Obrigado. Só agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Talvez no segundo momento a gente possa falar um pouco do que é a advocacia tributária raiz mesmo, do que um advogado tributarista faz. Talvez tenha faltado a gente falar um pouco sobre isso. Perfeito. Mas obrigada, João, pelo convite, e vamos contar que teremos outros por aí pela frente. Vão sim, eu que agradeço. Também agradeço o convite, João. O seu podcast é muito, muito bacana, a dinâmica, né? Sim. A companhia da professora Maiara, maravilhosa, nos acompanhando na apresentação. Eu quero só frisar que o IBET é uma instituição sem fins lucrativos. Então, realmente, a nossa finalidade ao trazer esse curso para cá, ela é educacional. Excelente. É praticamente a preço de custo lá as nossas mensalidades, tá? Maravilha. E para você que ficou até o final, eu vou deixar todas as redes sociais, tanto dos nossos convidados de hoje quanto do IBET, para que você possa acessar se você tiver interesse. Basta clicar no link abaixo ou acessar a descrição do canal. Até a próxima e a gente se vê no próximo episódio.